Muito bom dia, graça e paz de Jesus. É um privilégio, uma alegria poder estar aqui nesta manhã e trago também as saudações da nossa igreja que está reunida no mesmo horário que nós aqui nesta manhã. E, em primeiro lugar, quero fazer um pedido de desculpas porque houve um problema de comunicação. Ah, eu disse que iria pregar Gênesis 34, mas é Gênesis 35. O tema está certo, o tema que está no boletim é o correto. Portanto, eu mandei o tema correto, mandei o título da mensagem correta, só mandei o capítulo equivocado. No entanto, o capítulo que os irmãos puderam ler em antecipação e preparação para esta manhã está conectado com o texto que nós vamos ver hoje, portanto, ah, terá sido útil também nesse sentido, em termos do sermão desta manhã, a leitura desse capítulo. E olhar para famílias de certos personagens da Bíblia e olhar para as nossas próprias famílias, tantas vezes, só reforça uma ideia que é muito clara ao longo das Escrituras. Olharmos para famílias de personagens bíblicas e olharmos para a vida das nossas famílias reforça uma ideia muito clara ao longo das Escrituras. Deus é fiel, Deus protege-nos e Ele desenrola o seu plano de favor em nossa direção, mesmo quando nós lhe damos razões para Ele desistir de nós. Deus é fiel, Deus protege-nos e Ele desenrola os seus planos de favor em direção a nós, mesmo quando lhe damos razões para Ele desistir de nós. Agora, isso não significa que Deus deixe de exigir santidade, temor ou adoração. E nós hoje vamos olhar para uma família muito conturbada tantas vezes, a família de Jacó, filho de Isaac e neto de Abrão. E esta família tinha todos os motivos para ser chutada para canto, como nós dizemos em bom português, para ser descartada. Mas Deus tinha feito uma aliança especial, uma aliança com Abrão e com a descendência de Abrão, de que eles teriam uma terra própria, de que deles viriam multidões e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio deles e da sua descendência. E o episódio da vida de Jacó, anterior àquilo que nós veremos hoje, que é aquilo do 34, que os irmãos puderam ter a oportunidade de ler, nesse episódio, nós vemos que naquela família, de facto, nenhum elemento se aproveita. Por um lado, nós temos Diná que se deixou levar por amizades que a colocaram numa situação difícil. Vemos um pai que, diante da violação da sua filha, ficou calado. E vemos os irmãos que quiseram justiça, mas que para isso operaram um massacre, fizeram uma chacina de uma aldeia, de uma cidade inteira. Então, nenhum dos personagens dessa narrativa teve uma atitude que devia ter. Então, Deus tinha tudo para deixar esta família de lado. Mas havia uma promessa, houve uma aliança feita com Abrão, com a sua descendência. E através dessa chacina que aconteceu no capítulo 34, Jacó, no final do capítulo, ele vai temer pela segurança e pela vida da sua própria família. Isto porque aquilo que aconteceu poderia ter suscitado hostilidade dos povos ali à volta, que podiam ver naquela família ali presente uma ameaça e poderiam então decidir destruir aquela família. Então Jacó fica com esse receio de que a família seja destruída. Então esta atitude irrefletida, esta atitude de vingança por parte dos irmãos de Diná coloca em risco a descendência da qual viria o Messias prometido. Tinha sido prometido a Eva, a Adão, que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria o diabo, a consequência daquilo que o diabo trouxe, a morte e o pecado. E no capítulo que nós temos hoje dentro de nós, o 35, nós vemos como Deus de facto não colocou de lado esta família, tendo argumentos para o fazer. Muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, não colocando Deus de parte esta família, Deus não deixa de exigir entrega e exclusividade.
algo que também é esperado de todos nós, que somos nós mesmos recipientes da fidelidade, da proteção e das promessas de Deus. Vamos então ler todo o capítulo 35 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lancei fora os deuses estrangeiros que há no vosso meio. Purifiquem-se e mudem de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho, que foi chamado Alombacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque. Também a darei à tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele do lugar onde havia-lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia-lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Depois partiram de Betel. Quando Raquel começou a sentir as dores de parto, faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efrata, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, morreu. Deu ao filho o nome de Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é a Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até ao dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda depois de Migdal-Eder. Quando Israel habitava naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Dos filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dos filhos de Raquel, José e Benjamim. Dos filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Dos filhos de Zilpa, serva de Leia, Gad e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó foi até ao seu pai Isaque, em Manre, em Kiriat Arba, esta é Hebron, onde, onde viveram Abrão e Isaque. E o tempo da vida de Isaque foi de 180 anos. E expirando, morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias, e os seus filhos Esaú e Jacó, que sepultaram. Até aqui. Isto é uma palavra breve de oração. Senhor Deus, uma vez mais rogamos-te a tua bênção para este momento. Que a tua palavra possa falar. Senhor, que possas preparar os nossos corações para receberes a tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra, da tua lei. Ajuda-nos neste momento. Pedimos-te por misericórdia, por graça e no poder do Espírito. Amém. Então, depois do massacre dos filhos de Jacó, que os filhos de Jacó tinham feito, Deus fala com Jacó e para a sua família se mudarem para Betel, onde Jacó já tinha estado. E Deus pede a Jacó para ali levantar um altar. Jacó tinha passado por Betel há cerca de 2 décadas atrás, quando ele fugia do seu irmão Esaú.
porque Esaú tinha planos de matar Jacó. Isto depois de Jacó ter roubado a primogenitura, depois de ter roubado a herança junto do seu pai Isaque, tendo-se feito passar por Esaú. Esaú ficou furioso, naturalmente, e por recomendação da mãe, Jacó teria de fugir. Ao mesmo tempo, não só para fugir da fúria do seu irmão, mas ele também teria a missão de encontrar uma esposa fora da terra de Canaã, para não casar com uma cananeia, junto da família da sua mãe. E foi assim então que Jacó viajou até Padã-Arã e encontrou a família do seu tio Labão. E numa das noites dessa viagem, até chegares ao seu lugar de destino, Jacó teve um sonho. E nesse sonho ele viu umas escadas que ligavam o céu à terra. E os anjos de Deus subiam e desciam essas escadas. E Deus estava no topo das escadas. E nesse sonho Deus falou com ele e fez-lhe uma promessa. Prometeu-lhe pela primeira vez aquilo que ele tinha prometido ao seu avô, Abraão. Prometeu uma descendência inumerável. Prometeu que através dele e da sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. E prometeu também que ele seria protegido, que Deus estaria com ele por onde quer que ele fosse, até regressar à terra de Canaã. Jacó, quando acordou do sonho, ele percebeu que tinha estado na presença de Deus e fez um voto diante de Deus. O voto foi que se Deus o protegesse, trazendo-o de volta para a sua terra, para a sua família, então ele faria do Senhor o seu Deus. A pedra que ele tinha levantado como coluna marcaria ali aquele lugar como sendo a casa de Deus, e de tudo aquilo que Deus lhe desse, ele daria o dízimo. Então, um voto com três partes. Faria do Senhor o seu Deus, a pedra que ele tinha erigido como coluna marcaria o lugar da casa de Deus, e tudo aquilo que Deus lhe desse, ele daria o dízimo ao Senhor. E nesse encontro, então, Jacó tinha erguido uma coluna, ungiu-a, e agora Jacó é instruído a construir um altar, não uma coluna, um altar nesse mesmo lugar. Estava na hora de Jacó cumprir o voto que ele tinha feito 20 anos lá atrás. Naquele mesmo lugar, agora não sozinho, mas com a sua família inteira, adorar a Deus e declarar Deus como sendo o Deus da sua família. Era isto que Jacó tinha prometido. E agora Deus chama-o a voltar àquele lugar. Jacó então prepara toda a sua família para este momento, um momento solene, e pede-lhes que se desfaçam da idolatria, que se purifiquem, que troquem de roupa. Raquel, quando saiu da casa do seu pai, ela trouxe escondidos os ídolos do lar. Para aqueles que são familiarizados com as narrativas de Gênesis, ela trouxe os ídolos do lar da família. Não sabemos se era dela, mas o que é certo é que Jacó agora pede que eles se desfaçam dos ídolos, porque havia quem adorasse outros deuses. Não sabemos se era Raquel. Fazemos esta associação porque ela tinha trazido os ídolos da casa do pai. Não sabemos se é ela, mas Jacó pede que a família, que a sua casa se desfaça dos ídolos. No primeiro encontro em Betel, Jacó tinha prometido a Deus que se Deus o protegesse durante o exílio, o Senhor seria o seu Deus, como eu mencionei ainda agora. Naquela cultura, o politeísmo, ou seja, o ter vários deuses, era uma coisa comum, era habitual. Pelo que podia haver pessoas naquela família que adoravam a Deus ao mesmo tempo que adoravam outros deuses. A convocação então que Jacó está aqui a fazer é para que se abandone o politeísmo e se abrace o monoteísmo. Um só Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que lhe apareceu naquela noite. O Deus do seu pai, o Deus do seu avô. Além de se desfazerem dos ídolos, eles deviam também se purificar e trocar de roupas. E não são dados aqui detalhes quanto ao como e ao motivo acerca desta purificação. No entanto, anos mais tarde, a tradição israelita vai enfatizar a importância de rituais de purificação, sendo que alguns desses rituais implicavam na lavagem de roupas. O certo é que há a intenção de uma preparação, de um estar-se pronto para aquele momento, para aquele evento. Aquele que para Jacó era a casa de Deus, e esse encontro implicava purificação de pecado. Havia pecado na família, havia idolatria, havia sangue nas mãos dos filhos. Tinham feito massacres não muito tempo antes, na cidade de Siquém. Jacó reconhece
E Jacó instrui a sua família aqui, mostrando como Deus lhe tinha respondido em todos os momentos de angústia e como Deus foi de facto com ele por onde quer que ele foi. Ou seja, como Deus prometeu aquilo que tinha, ou seja, como Deus cumpriu o que tinha prometido 20 anos antes. O patriarca aqui reconhece que Deus cumpriu aquilo que tinha prometido. E agora Jacó vai fazer o quê? Ele mesmo vai cumprir aquilo que ele prometeu 20 anos lá atrás. A família de Jacó fez então conforme lhe foi pedido, entregaram os deuses estranhos, entregaram os brincos, os quais possivelmente estavam também associados a questões de idolatria, à adoração a falsos deuses, e colocaram tudo debaixo de um carvalho situado ali em Siquém, que pode ser identificado como o carvalho de Mamre, também em Siquém, onde Abraão teve um encontro com o Senhor, onde Deus deu as promessas da aliança. E o facto de estarem a enterrar os deuses estrangeiros e os brincos naquele lugar pode marcar o sepultamento da antiga vida de idolatria e a consequente rendição de toda a casa de Jacó ao senhorio exclusivo de Deus. E devido a esse evento, o carvalho em Siquém tornou-se um lugar especial para o povo de Israel. Anos mais tarde, nós encontramos, por exemplo, Josué a erigir uma pedra debaixo do carvalho de Siquém, também como um testemunho de compromisso, de exclusividade do povo de Deus para com Deus. Depois de terem feito conforme as orientações de Jacó, eles partiram para Betel. E o que acontece é que o terror de Deus abate sobre as povoações à volta, pelo que ninguém vai perseguir a família de Jacó. E havia motivos para eles perseguirem a família, por causa daquilo que eles fizeram, o massacre que fizeram em Siquém. No capítulo anterior, o 34, terminou exatamente com este receio de Jacó em ser hostilizado pelos povos de Canaã por causa do massacre perpetrado pelos seus filhos. Então Deus aqui mais uma vez foi fiel. Deus proveu segurança, uma vez mais, para a sua família. Cumpriu para com a promessa que tinha feito 20 anos lá atrás de que seria com Jacó por onde quer que ele fosse. Deus protegeu-os uma vez mais. E sendo que ali, se eles sofressem alguma retaliação, era pura consequência das suas ações. Mas Deus foi misericordioso. Jacó chega assim a Betel, edifica um altar e chamou ao lugar El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Ali Jacó então edifica o altar que Deus lhe pediu. E o narrador, antes de continuar, ele vai pontuar que Débora, a ama de Rebeca, morreu perto de Betel e foi sepultada debaixo de um carvalho. Dos versículos 9 a 13, nós temos o relato de um novo encontro de Deus com Jacó que vai juntar vários momentos da vida de Jacó. E neste encontro, Deus vai abençoar outra vez Jacó, relembrando a bênção que Jacó tinha pedido ao homem que tinha lutado com ele durante toda a noite ao voltar para Canaã. Há um episódio que também é muito conhecido para quem está familiarizado com a Bíblia, em que Jacó luta com Deus durante uma noite, antes de se encontrar com Esaú. E nesse encontro, Jacó pede que o homem não se vá embora enquanto não o abençoar. Também desse encontro é trazido novamente a mudança do nome de Jacó. Passa a ser Israel. Deus lembra aqui a Jacó dessa mudança de nome, algo que já tinha acontecido quando ele entrou em Canaã e teve essa luta. Aqui Deus está a confirmar a transformação que ocorreu na vida de Jacó. Depois, então, nos versículos 11 e 12, Deus dá uma ordem e uma promessa a Jacó. Em primeiro lugar, Deus apresenta-se como o Deus Todo-Poderoso. E esta é a forma como Deus se apresentou também a Abraão, como Deus se revela a Abraão. E o nome usado por Israel, desculpem, por Isaac para abençoar Jacó. E Deus ordena a Jacó que frutifique e que se multiplique. E isto ecoa a ordem que foi dada a Adão e a Eva e a Noé. Então, assim, através de Jacó e da sua família, Deus estava a continuar a restaurar o mundo através de um povo separado para ele. A descendência da mulher. Esta semente que tece todo o livro do Gênesis, a partir do qual todo o livro do Gênesis é construído. Deus estava a continuar a restaurar o mundo através de um povo separado para ele. E as promessas que Deus dá a Jacó resumem e ultrapassam aquelas que foram dadas antes. Jacó seria pai de nações, reis descenderiam dele, e ele e os seus descendentes herdariam a terra que tinha sido dada a Abraão e a Isaac. Deus renovou assim a sua aliança,
e permaneceu fiel como o Deus do seu povo infiel. Ele renova aqui a aliança com uma família que tinha acabado de cometer um desastre em vários níveis. Uma família que vivia na idolatria, uma família que tinha sangue nas mãos, uma família que não muito tempo depois iria ver desgraça outra vez acontecer no seu meio, como nós lemos aqui neste capítulo. Depois de Deus ter falado, Deus eleva-se de diante de Jacó e o patriarca ergueu uma coluna naquele lugar e derramou uma oferta de libação e azeite. A oferta de libação envolvia derramar um líquido, normalmente vinho, em honra a Deus, e o azeite marcava que aquele lugar era sagrado, era separado para Deus. No versículo 16, nós vemos como Jacó e a sua família vão embora de Betel, certamente com a intenção de ir até Manre para ver o seu pai, Isaac, que Jacó não via desde que tinha saído da sua família. A viagem, no entanto, é interrompida por uma tragédia. Antes de chegarem a Efrate, que é identificada como Belém, Raquel vai ter um parto complicado e vai falecer desse parto. O bebê, segundo o desejo da mãe, devia chamar-se Benoni, que significa o filho da minha dor, por causa do contexto trágico em que ele nasceu. Mas Jacó deu-lhe outro nome, chamou-lhe Benjamim, que significa filho da minha mão direita, apontando para um lugar de proteção. Ou pode também significar filho do sul, uma vez que a família estava a ir em direção a sul. Raquel foi então sepultada em Belém e Jacó ergue uma coluna sobre a sepultura dela. Agora, uma nova tragédia vai se abater sobre esta família. Mesmo depois da chamada à santidade, mesmo depois do compromisso daquela família em fazer de Deus o seu único Deus, vamos ver uma tragédia entrar na família. Um incesto. Na sequência da morte de Raquel, Ruben vai se deitar com Bila, a concubina do seu pai, a serva da falecida Raquel. E isto trata-se de uma jogada política por parte de Ruben. Porque ao se ter deitado com ela, ele assegura que ela, Bila, nunca vai ocupar o lugar de Raquel como esposa favorita de Jacó. Porque se Bila tivesse reivindicado esse lugar, a sua rival passaria a ser a mãe de Ruben, que é Lia. E Lia já era a segunda. Já era a preterida aos olhos de Jacó. Ruben era o filho primogênito. Mas o favoritismo de Jacó para com Raquel deixava apreensivo Ruben. E por isso ele desafia a autoridade do pai aqui. E o texto dá-nos a entender que mais uma vez Jacó ignorou o pecado do filho. Tal como no 34 tinha ignorado o que tinham feito com a sua filha. Aqui ignora o pecado do filho. Mas nós vamos ver mais à frente, anos mais tarde, Jacó, no leito da morte, ele vai negar a primogenitura e o direito de preeminência a Ruben e vai atribuir a José, o primeiro filho de Raquel. A lista dos filhos de Jacó, que está dos versículos 23 a 26, que nós lemos os nomes dos filhos de Jacó, demonstra que, apesar das desgraças, apesar dos pecados, apesar dos favoritismos dentro da família, todos eles nasceram dentro da promessa que Deus tinha feito àquela família, visando assim a continuidade da linhagem prometida a Adão e a Eva, de onde viria o Messias prometido, que esmagaria cabeça de serpente, o poder do pecado e da morte. Jacó acaba então por chegar a Manre, encontra Isaac, vindo este a falecer aos 180 anos, e Jacó e o irmão Esaú enterram. O nosso capítulo termina com a morte de Isaac, marcando assim a passagem de uma geração e preparando a próxima. Jacó, transformado por aquilo que viveu em Betel e em Peniel, agora voltou a Peniel, conduzindo a família a comprometer-se com o Senhor e a adorá-lo, estando assim na posição de assumir o lugar de continuidade das promessas divinas feitas a Abraão. Deus renovou, Deus ampliou as promessas que ele já tinha feito antes, mesmo depois de tantos pecados de infidelidade nesta família. Depois de um massacre, depois de um incesto. Deus nunca deixou de ser fiel à aliança. Nunca. Protegeu esta família em todos os momentos, a fim de cumprir as promessas feitas ao longo de anos e ser fiel ao seu plano de redenção, ao seu plano futuro para Israel e para todas as nações da terra. E os recipientes, os ouvintes, os leitores deste texto, o povo de Israel,
deveria saber que apenas existia por causa da fidelidade de Deus à sua aliança. O povo de Israel, anos mais tarde, ao ser confrontado com estas narrativas, devia de ter a noção perfeita, clara, que apenas existe por causa da fidelidade de Deus à aliança que ele tinha feito com Abrão. E depois, no Sinai, após terem saído do Egito. No entanto, tal como a família de Jacó, eles também sabiam que, apesar de serem recipientes das promessas de Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eles sabiam que eles deviam buscar também santidade e rejeitar a idolatria. Da mesma forma que Jacó conduziu e instruiu a sua família a se purificarem para fazerem de Deus o seu Deus, anos mais tarde, Moisés conduz toda a nação ao Monte Sinai e instrui-os para que se purifiquem e se preparem para a aliança que Deus ia fazer com eles naquele encontro. E nós encontramos em Êxodo 19 uma descrição desse encontro e da exigência da convocação para esse encontro. Então, quem quiser acompanhar a leitura, uma leitura um pouco mais extensa, quem quiser acompanhar pode abrir em Êxodo 19, quem quiser só ouvir, pode ouvir. E diz assim: no fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas e estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a monte naquele que fizer. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até à base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo. E eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia e não se acheguem a mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá. E Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até ao Senhor a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce. Depois subirás com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até ao Senhor, para que se não volte contra eles. Então Moisés desceu até ao povo e lhe disse isso. Antes deste encontro, havia pecado em Israel. Israel tinha pecado, porque Israel tinha que se purificar.
Deus pede a Moisés para que o povo seja purificado. Depois deste encontro, o povo de Israel pecaria muitas vezes mais. E por isso é que também Deus vai dar os mandamentos ao povo no capítulo seguinte, no capítulo 20. E os mandamentos de Deus, a lei de Deus, só vai evidenciar os pecados do povo. E vai instruir também a forma correta do povo adorar a Deus, nos capítulos que encontramos posteriormente em Êxodo, instituindo todo o sistema de sacrifícios, um sistema de santificação, de purificação. Não poderia haver adoração sem santificação. E por causa do pecado, não haveria santificação sem purificação. O pecado tinha um preço. Daí nós vermos a instrução do sistema sacrificial a seguir, em que animais eram inocentes eram mortos no lugar de homens pecadores. Sem santificação, sem purificação, ninguém poderia se aproximar de Deus. É esta a instrução que nós vemos Deus dar a Moisés e Moisés dar ao povo. Foi disso que Israel no Sinai foi lembrado, que sem santidade não se pode ver o Senhor. Foi isso que foi lembrado quando lhe foi pedido que se purificasse. Do seu próprio pecado, eles foram lembrados. E da pureza de Deus, eles também foram lembrados. Foi disso também que Jacó e a sua família foram lembrados naquele dia, naquela convocação, dos seus pecados e da santidade e pureza de Deus. Encontrar-se com Deus é entrar em terreno sagrado. Estar na presença de Deus é contrastar a vileza com a bondade, o horrível com o belo, o pecado com o amor. Quando Moisés se aproximou da presença de Deus, naquele encontro também muito conhecido, depois de ele ter fugido do Egito, ao se encontrar com Deus, foi-lhe pedido uma coisa, ao se aproximar da presença de Deus. Deus disse-lhe assim: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. O mesmo aconteceu com o sucessor de Moisés, Josué. Diz assim Josué 5, 13 a 15. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Eu venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: o que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, que o lugar em que tu estás é santo. E Josué assim fez. O pecado presente em nós separa-nos de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Paulo aos Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por que é que estamos separados de Deus? Deus é santo, por isso Deus não tolera o pecado. Deus é amor, por isso Deus não tolera tudo o que é contrário ao amor. Deus é fiel, por isso Deus não tolera a infidelidade. Deus é justo, por isso não tolera a injustiça. Deus é bom, por isso não tolera a maldade. Porque se Deus tolerasse aquilo que é oposto a Ele, se Deus tolerasse aquilo que é oposto a si próprio, Ele seria corrupto. Ele deixaria de ser puro, ele seria incoerente, ele não seria Deus. Por isso, Deus não pode tolerar aquilo que é oposto à sua própria natureza. E o nosso problema nesta manhã, o nosso problema, o meu e o teu problema nesta manhã, é que nós somos pecadores. É que nós temos estas características que são em oposição a Deus. Nós não amamos a Deus e ao nosso próximo sempre e de forma perfeita. Nós não fomos sempre fiéis nos nossos relacionamentos e às pessoas à nossa volta. Já falhámos na nossa palavra. E é muito fácil falhar na nossa palavra. Já agimos com injustiça, com imparcialidade. E quem tem filhos sabe que, por muito que nos esforcemos por sermos imparciais, às vezes foge ali uma parcialidade aqui ou ali. Já fomos maldosos, não só em ações, mas tantas vezes em intenções.
Por isso, Deus tem todo o direito de nos rejeitar da sua presença favorável e de se colocar diante de nós como um juiz pronto a nos esmagar com sua ira justa para todo o sempre no inferno. Se tu estás aqui nesta manhã sem Cristo, sem um relacionamento com Jesus, eu devo-te dizer algo em amor. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus ofereceu-se, no entanto, para levar essa ira sobre ele. Nós temos uma dívida eterna para com Deus. Tu tens uma dívida eterna para com Deus porque tens pecado contra um Deus que é eterno. Por isso, apenas alguém sendo Deus, apenas alguém sendo eterno, pode pagar por uma dívida que é eterna. Assim sendo, só alguém sendo Deus poderia pagar essa dívida. E por isso era necessário que o Salvador fosse divino, fosse Deus. Ao mesmo tempo, ele tem que ser homem, tem que ser humano, porque só um homem pode pagar por um homem. Porque alguém como nós teria que viver a vida perfeita de obediência à lei de Deus, que nós por nós próprios não somos capazes de viver. Para que a justiça vivida por um homem pudesse ser atribuída a nós como homens. Jesus então nos representou na obediência e no sofrimento da condenação. Tu sabes, se tu tens noção nesta manhã que mereces a condenação de Deus, que ela é totalmente justa. Se tu sabes, se tu sentes, se tu vês por todos os lados que tu és pecador e que não tens por onde fugir, então só há um lugar para onde tu deves olhar. É para Jesus, para Cristo. Ele pagou na cruz através de uma morte excruciante, não por causa necessariamente do sofrimento físico, porque tantos outros mártires sofreram martírios excruciantes, mas a dor agonizante, onde esteve de facto o ponto da questão no sofrimento de Jesus, foi a mão pesada do Pai que agradou e moeu no nosso lugar. Foi o cálice da ira justa que Jesus bebeu, a condenação que nós merecíamos. Então rende-te a este Salvador nesta manhã. Agora mesmo. Confia, crê, lança-te, que aquilo que ele fez na cruz é suficiente para que Deus se torne então favorável, propício a ti. Propício. Para Deus te perdoar, para Ele te fazer filho, alvo de um amor incondicional. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E uma enchente de promessas se abrirá para ti. Receberás proteção para sempre. E um plano certo de paz, amor, alegria e esperança na eternidade. Coisas que já começamos a desfrutar aqui. Para nós, daqueles que já fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus, nós sabemos que ainda pecamos, que ainda caímos mais vezes do que gostaríamos e que acertamos menos vezes do que gostaríamos. Sabemos que o nosso amor a Deus ainda é tão inconstante, pequeno, frágil, face àquilo que nós sabemos que devia ser. Basta vir uma circunstância difícil e o nosso amor treme, a nossa devoção treme. Basta, por outro lado, às vezes estar tudo bem e o nosso amor esfria. Tantas vezes, se somos genuinamente filhos de Deus, nós nos revemos em lágrimas nas palavras de Paulo. Quando ele olha para si mesmo e ele diz que o bem que ele quer fazer não consegue e o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E depois ele vai chegar à conclusão: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Ele vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Nós temos sempre o perdão de Deus por causa daquilo que Jesus fez. Jesus disse: está consumado, está pago. Todos os pecados, todos os nossos pecados estão pagos. Nada nos poderá tirar da aliança em que nós estamos. Da nova aliança, o corpo e o sangue de Cristo dados por nós em nosso favor. Deus sempre será fiel àquilo que Ele nos prometeu. Ele vai nos segurar. Se nós somos genuinamente filhos de Deus, nós vamos perseverar até o dia em que fecharemos os olhos deste lado da existência. Temos um futuro certo para nós. Agora, apesar destas promessas belíssimas sobre a nossa vida, apesar deste amor, deste favor repousar sobre nós,
Isto não é uma licença para nós sermos negligentes quanto ao pecado e à nossa luta acirrada até ao sangue por santificação. Não é só no Antigo Testamento que nós encontramos apelos à santificação. No Novo Testamento, a exortação à santidade continua. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, faz uma exortação à santidade, trazendo vários elementos que nós lemos no capítulo 19 de Êxodo, quando o povo se encontrou com Deus no Sinai. E eu vou ler novamente o capítulo 12 de Hebreus. Quem quiser acompanhar a leitura pode fazê-lo. Hebreus 12, versículo 12. Procurem viver em paz com todos em santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabem que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegaram ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: Estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogénitos registados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitarem aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo que consome. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jesus já tinha dito isto durante o seu ministério terreno. Nas bem-aventuranças, quando ele disse que os puros de coração verão a Deus. Só os puros de coração verão a Deus. O autor aos Hebreus, nesta passagem que acabámos de ler, ele está a falar para pessoas que se afirmavam cristãs. E afirma que de cada cristão é esperado santidade. Isto não significa que a salvação é pelas obras, pois os cristãos foram santificados de uma vez por todas pela morte de Cristo, que levou os pecados do seu povo na cruz e adquiriu o perdão dos pecados. No entanto, a santidade e a santificação é marca da perseverança que é constantemente exigida neste livro de Hebreus. Por outras palavras, uma forma de demonstrar que se é cristão é perseverando numa vida crescente de santificação. A experiência de Israel no Monte Sinai demonstra o quão temível deveria ser a aliança mosaica. O próprio Moisés tremeu de medo. O autor aos Hebreus diz aos seus leitores que eles não se encontram na antiga aliança, que eles não se encontram no Monte Sinai, envoltos em escuridão, em trevas, em tempestade, som de trombete, em que todos os que lá estavam pediam para que Deus não falasse mais, tal era o assombro. Essa foi a visão de Moisés e de todo o povo. E o autor de Hebreus vai contrastar a realidade do povo de Israel na altura com a da atualidade. A antiga aliança com a nova aliança. O estar debaixo da lei que avulta, evidencia o pecado, com o já ter contemplado o cumprimento da aliança da graça através da nova aliança por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Os leitores de Hebreus já chegaram ao Monte Sião. Não estão mais do lado de lá do monte. Chegaram à cidade de Deus, à Jerusalém celestial. Estão junto com um incontável número de anjos. Chegaram junto da igreja de todos aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Chegaram ao próprio Deus.
chegaram junto dos espíritos dos justos, ou seja, todos aqueles que são da antiga e da nova aliança. São parte da Igreja Universal, são parte do povo de Deus. Chegaram a Jesus, o mediador desta nova aliança, cujo sangue dá misericórdia, ao contrário do sangue de Abel que clamava por justiça. A lei do Sinai evidenciava o pecado, a mediação de Cristo cobre o pecado. Percebem a diferença? A lei do Sinai evidenciava o pecado, a mediação de Cristo cobre o pecado, purifica o pecador e leva o homem arrependido então à presença de Cristo, à presença de Deus. Por isso, a grandeza da nova aliança está aqui. A nova aliança é maior. Aquele cenário, aquela visão é terrível. Aquilo que Moisés viu, aquilo que o povo de Israel viu, é terrível. Mas esta aliança é muito superior, é maior. E por isso a exortação a entrar nesta aliança é ainda maior. Há uma forte exortação para que os cristãos então tenham cuidado de não rejeitarem a voz de Deus, de não rejeitarem o Evangelho, porque eles tinham recebido aqui um reino inabalável, para o qual o reino abalável, o reino de homens, apontava, era uma sombra. O reino inabalável, uma cidade celestial. E qual era a resposta então? É assim que termina o capítulo 12 de Hebreus. A resposta a esta oferta, esta dádiva, deve ser gratidão e adoração conforme Deus pede, uma adoração que agrada a Deus. E o autor aos Hebreus, se repararem, ele descreve a adoração que agrada a Deus da seguinte forma: com reverência e temor. E o motivo? Porque Deus é fogo que consome. Vocês entraram neste reino inabalável. Há esta nova aliança que é superior. Por isso vivam em reverência e em temor. Por estarem no Monte Sião, na presença de Deus, a santidade, a gratidão, o temor e a reverência deveriam ser ainda maiores. Ainda maiores. A adoração que agrada a Deus é aquela que vem de um coração que foi purificado por Cristo e que não desvaloriza a graça que recebeu. Muito pelo contrário, Jus, ele luta exatamente para fazer. Ele luta contra o pecado constantemente, para jamais fazer as pazes com o pecado. Todo aquele que se chega a Cristo, confia na sua obra como sendo totalmente suficiente para perdão dos seus pecados, como também diz o autor desta carta aos Hebreus, pode então entrar com confiança diante do trono de Deus. Agora, isto não significa que podemos entrar com uma familiaridade desrespeitosa diante da presença de Deus. Ele é fogo consumidor. Não houve um baixar de fasquia. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus do Sinai. Ele só se tornou propício a nós porque Jesus foi esmagado debaixo da sua mão. Ou seja, houve alguém esmagado, houve a ira estava lá, é o mesmo Deus. Santidade continua a ser exigida de nós. Somos chamados a viver de modo digno daquele que foi morto, daquele que foi esmagado, daquele que foi moído no nosso lugar, não de forma desleixada, não de forma desrespeitosa, para com aquele que sofreu horrores por amor a nós. Quando nós permitimos que, que haja pecado na nossa vida, nós desrespeitamos aquele que deu a vida por nós, que não teve pecado. A nossa comunhão com Jesus é afetada. E como nós vimos naquele texto de Apocalipse 3:20, Jesus bate à porta, à espera que abramos para que haja comunhão novamente com Ele. Deixamos de contemplá-lo. As consequências dos nossos pecados vêm, sejam elas nas circunstâncias à nossa volta, sejam elas emocionais. As consequências dos nossos pecados vêm. Deus, como um pai, também, como menciona o autor aos Hebreus, nos disciplinará para que nós voltemos da nossa jornada de teimosia, para que abandonemos aquilo que nos faz mal e aquilo que faz mal àqueles que estão à nossa volta, para que nós enterremos os nossos ídolos que temos carregados, as coisas que temos adorado mais do que a Ele, para que lancemos fora os concorrentes da nossa lealdade para com Deus. Não é possível termos dois senhores, disse Jesus. Deus é Deus zeloso. Ele não partilha a glória com ninguém. Por isso, ou damos glória a Ele somente,
Ou temos andado a carregar ídolos connosco que precisamos enterrar? Precisamos então do quê? Precisamos ter um vislumbre da santidade, da majestade e da glória de Deus. Que a nossa tendência é abusar da graça infinita, incondicional que nós temos em Cristo. Nós banalizamos o amor de Deus por nós. Nós permitimos uma vida relaxada quanto à forma de lidar com o pecado, quanto à nossa dedicação ao estudo da palavra, à oração, quanto à nossa entrega na membresia viva da igreja local, o serviço. A morte de Jesus, nos seus efeitos retroativos, foi o que permitiu Moisés estar diante da presença de Deus, quando este o chamou através da sarça. Mas ainda assim Moisés teve de tirar as sandálias. E nós hoje não tiramos mais as sandálias, entre aspas, dos pés, ao entrarmos na presença de Deus. Tratamos muitas vezes Deus como um colega da escola. Tratamos Deus como filhos mimados que não têm qualquer respeito para com os pais, que só sabem exigir. Podemos e devemos nos alegrar sim na presença de Deus. Os salmos nos convocam a isso. Mas eu acho muito interessante o Salmo 2, versículo 11, em que somos chamados a cultuarmos a Deus com alegria, mas ao mesmo tempo com temor. Os anjos diante de Deus escondem o rosto. Moisés escondeu o rosto. Josué escondeu o rosto. E antes que alguém diga que isso era coisa do Antigo Testamento, olhemos para a reação do apóstolo João, a quem Jesus amava. Ele diz assim, vejam a beleza deste texto. Apocalipse 1, versículo 12: Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. A sua cabeça e os seus pés e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. É verdade que não precisamos ter medo de sermos fulminados na sua presença, porque Ele não nos condenará, uma vez que estamos em Cristo. Mas nunca devemos perder a noção de quem Ele é e de quem nós somos. Quanto menos noção tivermos de quem Ele é e de quem nós somos, então vamos reverenciá-lo menos, vamos temê-lo mesmo, temê-lo menos. E quanto menos o reverenciarmos e o temermos, mais vamos abrir espaço para o pecado na nossa vida. Por isso que é fundamental nós sermos conduzidos por alguém que nos introduza, como a família de Jacó foi conduzida pelo patriarca. Jacó conduziu a sua família a esta ação de exclusividade e adoração a Deus. Nós precisamos de conhecimento cada vez mais profundo de Deus. Precisamos de estudar Deus. Precisamos de uma teologia saudável, robusta e sólida. Precisamos estudar a Bíblia. Quanto mais o fizermos, quanto mais estudarmos a Bíblia, mais vamos ver o Deus da Bíblia e menos o Deus das nossas concepções ou da nossa cultura. E quanto mais vermos Deus como Ele é, mais veremos quem nós somos no nosso pecado, na nossa fragilidade, na nossa insuficiência. Mais teremos uma percepção realista de nós mesmos e não auto-ilusória que tantas vezes nós temos. Porque achamos sempre que somos melhores do que somos e que somos menos maus do que de facto somos. Quanto mais contemplarmos a santidade de Deus e virmos a nossa sujidade, mais nós vamos querer a purificação, mais vamos correr para Jesus, mais vamos beber do Evangelho. E quanto mais bebermos do Evangelho e percebermos a graça que nos envolve, o amor que nos recebe, mais vamos querer viver em gratidão e adoração, fruto deste amor que nos é dado. Mais nos vamos dedicar à santificação. E isto torna-se numa espiral crescente. E tudo começa na contemplação da santidade de Deus. Por isso precisamos de bons pregadores. Precisamos de bons mestres que nos ensinem e nos levem a Cristo. Nos levem a ficar de joelhos diante de Cristo, em adoração reverente, em gratidão profunda. Que nos levem a enterrar os nossos ídolos. Precisamos de pregadores assim. Precisamos de pastores assim.
Nós, maridos e pais, precisamos ser os pais, os líderes do lar, como Jacó naquele momento foi da sua vida, para conduzir as nossas famílias a verem a grandeza de Deus. Os nossos filhos nunca vão temer a Deus se não nos virem a temer a Deus. Se não lhes mostrarmos a grandeza de Deus, eles não priorizarão o culto se não nos virem a priorizar o culto. Eles não abrirão as suas Bíblias se não nos virem a abrir as Bíblias. Nunca tremerão diante da voz de Deus se não nos virem tremer diante da voz de Deus. Nós precisamos buscar aumentar a nossa percepção da grandeza, da majestade, da beleza, da glória e da santidade de Deus. Precisamos nos purificar dos pecados que têm nos impedido de avançar. Abandonar aquilo que, embora não seja pecado, atrapalha, coisas que atrapalham e que não fomentam a nossa busca de Deus. Hábitos que roubam a nossa atenção. Nós precisamos contemplar a grandeza de Deus, na sua santidade e na beleza do Evangelho. Jacó e a sua família estavam debaixo do contexto da aliança que Deus tinha feito com a sua família. Promessas maravilhosas sobre aquela família. Mas ainda assim, dentro deste relacionamento de aliança, em que Deus cumpriria de facto as suas promessas, a família do patriarca não deixou de ter a exigência de se santificar e adorar a Deus. Deus manteve as suas promessas para com aquela família, mesmo com pecados graves, como homicídio, incesto. Mas consequências dolorosas seriam inevitáveis. E foram chamados à purificação. Foram chamados a abandonar ídolos. Foram chamados a firmar um compromisso enquanto que família com Deus. Com o povo de Israel, anos mais tarde, foi igual. Conosco hoje, como cristãos, se somos de Cristo, nós estamos debaixo da nova aliança. Temos promessas maravilhosas sobre nós. São renovadas a cada manhã por causa de Jesus. São certas, são garantidas. A sua proteção estará conosco até ao fim dos tempos. Os planos que Ele tem sobre nós se concretizarão. A graça de Deus deu-nos uma salvação em Cristo, uma torrente de benefícios, de promessas. Mas ainda assim, não estamos totalmente livres das misérias do pecado. Por isso, somos chamados a nos despirmos do velho homem todos os dias. Por isso é que na oração que Jesus nos oferece, há uma secção para nós confessarmos os nossos pecados. Somos chamados a nos despirmos do velho homem, das nossas inclinações pecaminosas, a andar no Espírito, a não satisfazer os desejos da nossa carne. Então que o acesso nosso às promessas de Deus, à sua proteção, aos planos que Ele tem para nós, nos levem a nos santificarmos, a nos separarmos para Deus em gratidão face a esta cidade inabalável que já nos foi dada, com adoração sempre reverente. Vamos orar. Jesus, agradecemos pela tua obra na cruz. Agradecemos porque nós, embora saibamos o significado do que aconteceu na cruz, nós não temos a noção experiencial do sofrimento, da ira que se abateu sobre Cristo. Muito obrigado porque tu nos purificas dos nossos pecados. E são tantos, são tantos. Muito obrigado porque temos acesso à presença de Deus e não somos fulminados. Podemos chamá-lo de Pai, sermos tratados como filhos amados. Podemos ter à nossa frente uma mesa servida com um banquete, com um cálice que transborde, diante dos nossos inimigos, diante do pecado, da morte e do diabo, e ter a promessa de que habitaremos para sempre na tua casa. Podemos ter um bom pastor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, o descanso da nossa alma, Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque as nossas famílias, porque nós próprios, muitas vezes não somos muito diferentes deste caos e destas confusões que nós encontramos nestas narrativas bíblicas. E a tua graça
está lá na mesma, está lá na mesma, a cada manhã. No entanto, que não abramos no nosso coração espaço para licenciosidade, que não haja em nós uma inclinação para valorizarmos e baratearmos a tua graça. Ajuda-nos a referenciar-te, a temer-te, a ver-te como tu és, o Deus Santo. Ajuda-nos a tirar as sandálias dos pés, a prostrarmos o nosso rosto diante do Deus do universo, o Deus Santo, Santo, Santo. E que na contemplação da tua santidade sejamos santificados por meio da obra do Espírito em nós, que nos foi dado por causa da obra na cruz. Que a cada dia que passe possamos ser mais santos, mais parecidos com Jesus. Te peço por esta igreja que possa ser cada vez mais parecida com Jesus, conforme a tua imagem. Que haja aqui, Senhor Jesus, um senso da tua santidade e uma percepção clara do teu amor incondicional que flui do Evangelho. Jesus, abençoa esta comunidade, dá vida saudável, renova aqueles que estão cansados, renova os que estão desanimados, traz alegria aos que estão abatidos, fortalece os que estão prostrados, traz de volta aqueles que estão afastados, converte os que não são teus, abençoa o pastor e a sua família. Pedimos isto no precioso nome de Jesus. Amém.